Se você é engenheiro civil, arquiteto, designer de interiores e acha que é só pegar um projeto e executar ele, então você está fazendo errado. Sinto lhe informar, mas isso vai te dar uma dor de cabeça. Então fica nesse vídeo que eu vou mostrar para você justamente obra no Pen. Não é só executar um projeto, mas calma que eu vou explicar o porquê não é só executar um projeto. Eu sou Felipe Soares e esse aqui é mais um vídeo do canal Engemplificando, canal onde eu ensino você, arquiteto, engenheiro, designer de interiores, a fazer obras e projetos sem dor de cabeça, sem problemas, sem interpretações erradas. Então trago as informações necessárias nos conteúdos para você fazer obra e projeto sem dor de cabeça. Então, vamos lá para o quadro que eu vou mostrar justamente o tema da aula. Não é só executar. Não é só executar. A gente tem da faculdade, né, a gente traz ali uma informação errônea de que as disciplinas elas são divididas. Então a gente acredita que é só finalizar um projeto, entregar na mão do responsável que magicamente as coisas vão acontecer. A gente precisa lembrar que temos que ter feedback. A gente precisa ter sempre o espírito de melhorar o projeto, porque o nosso melhor projeto é sempre o próximo. Eu digo e repito isso. O nosso melhor projeto é sempre o próximo. Seja obra, projeto de interior, hidráulica, elétrica, estrutural. Então você finalizou esses projetos, você não vai apenas entregar para o responsável da obra, ele vai executar. Tem muito aspecto envolvido aqui que a gente precisa ficar atento para não ter dor de cabeça durante a execução. Tanto você que projetou, quanto você que irá executar, você precisa ficar atento nesses detalhes. Ou então, se você é o que projetou e o que vai executar. Então, você precisa ficar atento e ter um olhar, né, um pouquinho mais detalhado, mais crítico na hora de você executar. Na hora de executar, não. Antes da hora de executar, porque quando a gente executa, a gente tem que estar com todas essas dicas que eu vou passar aqui na mão, para que você não tenha dor de cabeça na obra. Mas já deixe seu joinha aqui no vídeo, curte e compartilha para a galera da construção civil aprender tão quanto você vai aprender aqui a fazer obra e projeto sem dor de cabeça com essas dicas que eu vou passar aqui, hein? Vamos lá. Alguns exemplos que a gente acaba fazendo que é a maneira correta, né, da gente estar aplicando esse método, né? O modo certo, digamos assim. Quando nós temos um planejamento, mas um planejamento não é apenas um cronograma, né? Não é só pegar o projeto e sair executando ele magicamente. Você precisa de um planejamento, mas esse planejamento ele precisa estar embasado no projeto. Ele precisa tirar as informações do projeto para executar corretamente o cronograma, a sequência de tarefas, quais as dificuldades que vamos ter. Então a gente precisa planejar corretamente. Então, quando a gente tem um projeto, vamos trazer isso para um exemplo concreto. Finalizamos o projeto de arquitetura, certo? A arquitetura está ok, foi finalizado. A gente vai executar o projeto? A gente precisa do projeto de estrutura. O de estrutura está ok. A gente vai executar o projeto? Não. A gente precisa do projeto hidráulico. O projeto hidráulico está ok? Vamos executar? Não. A gente precisa do projeto elétrico. Ah, o projeto elétrico está ok. Vamos executar? Não. Você precisa avaliar quais são os projetos que você vai precisar ao longo da obra antes de começar a executar ela. Você tendo essa lista, vamos executar? Não. Você precisa de um cronograma. Cronograma. Cronograma tá ok? Espera. Precisamos de um planejamento, que é o conjunto disso tudo, né? E você precisa
de todos esses itens juntos para antes de começar a executar, você aplicar algumas coisas que são importantíssimas para você evitar ter dor de cabeça na obra. Quais são essas coisas que a gente precisa entender? Qual é o modo certo, né, de você ativar tudo isso, utilizar esses projetos sem que você tenha problema? Então, o primeiro modo que a gente vai utilizar, na verdade, é você analisar. Desculpa. Analisar os projetos. Quando você recebe os projetos, arquitetônico, projeto de interior, projeto elétrico, hidráulico, estrutural, independente do âmbito onde você está trabalhando, seja você profissional arquiteto, que está elaborando um projeto de interior, seja você um engenheiro calculista que vai elaborar o projeto estrutural, seja você um engenheiro da obra que vai executar a obra, você precisa analisar os projetos. Então, você vai pegar o projeto anterior, aquele que você vai utilizar como base para desenvolver o seu ou desenvolver a obra, e vai começar a analisar eles. Porque, por vezes, um projeto pode ser que contenha alguns erros, alguma informação faltando, algum item que às vezes não ficou correto, não ficou acertado dentro ali da proposta. E quando você está executando o projeto, você acaba se deparando com essas questões. E lá na obra você vai ter dor de cabeça. Você vai ter problema. Porque quando você está na obra, você não tem margem para trabalhar um plano B. Você não tem margem para você criar soluções tão rápidas como você gostaria. Quando você sente e analisa um projeto, estou executando a obra e vou começar a obra com um projeto de estrutura, fazendo as fundações. Estou lá marcando as minhas fundações. Terminei a marcação da fundação, estou subindo a minha estrutura. Estou fazendo os pilares, as vigas, as lajes, primeiro andar, segundo andar, finalizei, comecei a fazer as alvenarias. As alvenarias, se você precisa ter um projeto executivo, né, de vedação. Estou executando um projeto de vedação. Nessa, eu me deparo que uma alvenaria não coincide com um pilar, ou então um pilar está fora da alvenaria. Opa, tem alguma questão errada aqui. O que está acontecendo? Se você começar neste momento, depois da estrutura pronta, resolver olhar o projeto de estrutura e analisar o projeto de arquitetura, fazer uma simples compatibilização, uma análise, você vai ver que o pilar do projeto de estrutura está um pouquinho deslocado. Pode ter sido uma revisão que o estrutural fez, o arquitetônico esqueceu. Pode ter sido uma revisão que o arquitetônico fez e o estrutural esqueceu de adotar. Alguma coisa aconteceu. E você, executando o projeto, acaba tendo esse problema e vai ter dor de cabeça. Porque você vai precisar adaptar na obra. E essas soluções, por vezes, sai do planejamento, sai do cronograma, sai da questão financeira também, acaba sendo mais caro uma solução que poderia ter sido simples, se ainda estivesse na fase do papel, se ainda estivesse ainda na fase do planejamento. Então, se você pega, não analisar o projeto e começar a executar ele, você vai ter problema. Porque é necessário você fazer essa análise. Não é pegar o projeto, executar o projeto e achar que se tiver algum erro, a culpa vai ser do projetista. São todos os envolvidos responsáveis pelo erro. E todos os envolvidos são responsáveis por manter uma boa comunicação e uma análise correta dentro ali do projeto. Um outro item que a gente gosta de trazer aqui também, além da gente analisar os projetos, a gente fazer um cronograma, né? Então, cronograma. Mas um cronograma... Ué, Felipe, mas eu faço cronograma. Nunca errei um cronograma, é tranquilo. Lá tem a sequência certinha. Calma lá. Então, quando a gente passou as informações de que um cronograma ele pode ser feito
na parte da obra, ele também pode ser feito ainda na fase de projeto. Quem são os projetos que dependem do próximo ou do anterior para executar, né? Qual é o projeto seguinte àquele que estamos fazendo? Nessa etapa de projeto, eu estou fazendo o projeto arquitetônico, depois eu vou passar para o estrutural, para o elétrico, para o hidráulico, volto para o de interiores, depois todo mundo tiver comunicado certinho, desenvolvo interior. Qual é a sequência lógica para que você minimize as dores de cabeça, para que você não tenha problemas durante a execução do projeto? Ainda na fase de elaboração, você pode encontrar problemas, e esses problemas, se não forem corrigidos e analisados ainda em fase de projeto, você vai passar a dor de cabeça para a obra resolver. E, gente, a obra, ela não vai resolver o problema. Ela vai executar o problema se você não tiver cuidado, se você não estiver analisando os projetos. Então, fique muito atento com isso, para você não ter esse tipo de problema. Tanto em fase de projeto, análise do projeto, execução do projeto, você precisa do cronograma. Um cronograma para elaborar projetos e um cronograma para executar eles, que é um cronograma de obra. E o cronograma, ele precisa ser feito olhando os projetos. Aqui, na etapa do cronograma, eu trago um olhar para que você leia e interprete os projetos, porque às vezes existem informações ali, como por exemplo, um projeto arquitetônico que pode ter um desnível que não esteja tão evidente assim no projeto, ou pode passar por despercebido, e você precisa contemplar um muro de contenção, por exemplo. Esse muro de contenção de uma obra, você precisa ter drenagem, você precisa ter movimentação de terra, você precisa ter uma estrutura específica, você precisa ver se o projeto estrutural está contemplando corretamente esses esforços de solo na estrutura, se a contenção está correta, se a drenagem tem um caminho correto, se ela não está interferindo em nada. Tudo isso a gente precisa ter a devida atenção. Por quê? Se você faz um cronograma de uma obra, entrega aquilo para o cliente ou para o responsável e você percebe depois que existe esse muro de contenção, esse muro de arrimo, essa estrutura que não foi evidenciada por conta de alguma falha de comunicação, o projeto de estrutura não contemplou, ou então houve algum tipo de revisão no projeto e não houve essa comunicação, não houve essa análise. Quando você faz um cronograma e você esquece, não interpreta corretamente um projeto, não levanta essas questões, você vai ter dor de cabeça lá na obra. Porque a obra vai se deparar com uma situação onde você vai ter uma demanda de mão de obra, você vai ter uma demanda de equipamento, você vai ter uma demanda de um serviço que não estava previsto. E na hora de você começar a fazer movimentação de terra, você vai começar a impactar o cronograma financeiro, você vai começar a impactar ali a questão financeira do cliente, que era um gasto que talvez não estivesse previsto se você não olhou com cuidado o projeto. Então, você precisa ter essa atenção na parte do cronograma. Não é só sentar e fazer o cronograma sem se atentar ao projeto. Não é só executar um projeto que chega até você. Você precisa ter essa responsabilidade, que é exatamente a questão que eu vou trazer agora, porque é a questão da responsabilidade, né? Responsabilidade. Dentro da construção civil, a gente acredita que só porque você contrata um engenheiro ele vai fazer tudo, ou só porque você contrata um arquiteto ele vai fazer tudo, e lá na obra o pedreiro vai resolver e tá tudo certo, você vai entregar o projeto na mão dele e isso vai ser executado. A gente está trabalhando com construção civil e infelizmente a grande maioria, mais de 80% da construção civil do Brasil, saiu agora uma pesquisa em 2022 da Datafolha, junto com o CAU, né, o Conselho de Arquitetos e Urbanistas, que mais que de 80% das obras feitas no Brasil são feitas sem o acompanhamento de um profissional habilitado. Engenheiro civil,
arquiteto, não há esse acompanhamento. E você acha que dessas mais de 80% dessas obras, elas não tiveram problema? Que elas não tiveram um furo no orçamento, um atraso, um erro gravíssimo, não foi feito aquilo conforme o cliente planejou. Então é nossa responsabilidade fazer com que a obra ocorra dentro dos conformes. É a nossa função de um projetista, é a nossa função de um engenheiro, é a nossa função de um técnico, é a nossa função de um arquiteto, um designer de interiores. É você entender a necessidade do cliente e passar isso para um papel antes de executar. E entre a elaboração do projeto e a execução, existe todo um planejamento. Então, esse tempo de planejamento, a gente precisa deixar bem claro para o cliente, para ele não achar que está perdendo tempo. Na verdade, isso é um investimento na obra, na construção, no projeto. É um investimento, ele precisa fazer isso. Porque senão você cai nas questões onde você tem, como exemplo que eu dei, um muro de arrimo que não foi contemplado, uma estrutura que você precisava fazer e acabou não fazendo. Então, trago a questão da responsabilidade justamente no quesito de que, se estamos executando uma obra, a gente é responsável pela obra. Se estamos elaborando um projeto, somos responsáveis pelo projeto. E a nossa responsabilidade do início ao fim. Então, se você está fazendo um projeto elétrico e o seu projeto elétrico você não considerou a parte estrutural, por exemplo, você não identificou passagens, você simplesmente ignorou a existência de um forro de gesso onde você pudesse trabalhar melhor ali a sua parte da infra, passagem de eletrodutos e tudo mais. Então você não está sendo responsável com o seu projeto. E lá na obra, o engenheiro da obra, ele vai analisar o projeto, ele precisa analisar o projeto e fazer a correta execução dele. Então, a gente começa a entender que, se não houve responsabilidade de um projeto elétrico e não há responsabilidade de um engenheiro na hora da execução da obra, um engenheiro que não está sendo responsável fazendo a análise, o cronograma, fazendo a leitura do projeto propriamente dita, extraindo as informações, ele vai entender que o projeto elétrico está com inconsistências, está inviabilizado. Então, o projeto elétrico, ele não está contemplando as estruturas e na hora da obra isso vai ter um grande impacto, porque você vai precisar passar a infra de um lado para o outro, de um ambiente para o outro, você vai precisar executar essa infra. E, se você está executando a obra, o engenheiro responsável pela obra não fazer a correta interpretação dos projetos, então ele vai executar apenas a estrutura sem levar em conta, sem levar em conta o projeto de elétrica, haverá falhas. E essas falhas vão ser corrigidas na quebradeira. Eu considero que você utilizar o quebra-quebra da obra, por vezes, dependendo da etapa, é aceitável, como por exemplo, rasgar uma parede para passar um eletroduto, porque a parede é de vedação, você faz toda a estruturação dela, a amarração, depois você vem rasgando a parede, tranquilo. Mas você quebrar uma estrutura, um elemento estrutural, é sinônimo de que não houve uma comunicação, talvez, não houve uma comunicação entre o projetista de estrutura e o projetista elétrico, e o engenheiro responsável, o profissional responsável, seja arquiteto ou engenheiro, durante a execução da obra, não se atentou nessa questão. Ele simplesmente pegou o projeto e executou. Resultado, dor de cabeça na obra. E não é uma dor de cabeça só para nós profissionais. Para o cliente também, porque vai sair do bolso dele. Final de semana você profissional não vai estar tranquilo, você vai receber ligação, o cliente pode visitar a obra, vai ficar insatisfeito, você vai estar tirando do bolso dele. Às vezes o cliente quer acelerar o cronograma e você atende a necessidade do cliente, mas o cliente não tem conhecimento técnico na obra e você deixa passar uma informação, uma etapa, e isso vai impactar. Então, quanto exemplo da questão do cronograma de obra,
Se você não sentar e analisar corretamente o cronograma, você pode pular uma etapa. E você pular uma etapa, por exemplo, de um projeto hidráulico, onde você precisa fazer a passagem da tubulação numa laje antes dela ser concretada, passar ralo, passar tubulação de vaso sanitário, tubulação de descida de prumadas, tubulação de esgoto de lavatório. Se você não deixa essas passagens previstas na laje antes da concretagem, você vai precisar quebrar a laje. Ah, mas é tranquilo quebrar a laje, é só a capinha da laje, não é problema. Mas e se pega uma vigota? Para contextualizar aqui, vou até passar por um desenho essa situação para a gente exemplificar melhor o que acontece quando nós temos um cronograma aqui. Opa! Que ele acaba... Responsabilidade. Que ele acaba não sendo... aqui, ó. Um cronograma que você acaba pulando uma etapa. Ah, eu não fiz corretamente, fui lá e pulei etapa. Qual é a etapa que você pulou? Você pulou a etapa de hidráulica, por exemplo. Eu acabei esquecendo a hidráulica durante a fase da concretagem. Então, lá na sua laje, você vai estar executando a sua laje. Isso aqui é uma laje, certo? A gente tem lá o nosso... Isso aqui é um isométrico de uma laje, bem simples. E vamos lá. Uma laje treliçada, né? Uma laje pré-moldada, né? Sistema de treliça. Então, a gente tem aqui nosso sistema de treliça. Estou desenhando bem, de uma maneira bem simples para a gente interpretar um pouquinho como que é aqui a nossa treliça. Treliça já concretada, ok? Então, vamos analisar aqui, ó. Treliça já concretada. Ok. Aí, o que acontece? A gente tem aqui um EPS. Esse espaço aqui é um espaço vazio dentro da laje por questões de peso próprio. Enfim, não vou entrar nessa questão agora, que é uma questão muito estrutural. Então, essa região aqui é uma região de EPS, é uma região vazia, digamos assim. As tubulações de hidráulica, se a gente tem um banheiro, por exemplo, quando você passa um projeto hidráulico em cima de um projeto estrutural, às vezes o sentido de armação da laje, o sentido de armação nesse caso aqui, é aqui, ó. A gente tem esse sentido aqui de armação dessa laje, ó. Ela está armada nesse sentido. É o sentido de apoio das vigotas, porque é a vigota que vai mandar numa laje treliça. Então, quando você faz a projeção da arquitetura em cima da estrutura, por exemplo, vamos dizer que aqui a gente tem um vaso sanitário, nessa região, é um vaso sanitário. Então, nosso furo deve ser aqui. E ele tem as suas medidas conforme o projeto de hidráulica, né, o hidrossanitário. Ele tem uma distância da parede, ele tem uma distância de um elemento até o outro, enfim, por exemplo, ele tem um outro ralo aqui. E essas furações, né, esses tubos, essas passagens, é muito indicado passar na região onde a gente tem o nosso EPS, aqui ó, EPS. E não na nossa vigota. Porque a vigota, ela é a estrutura da laje. O EPS você pode furar. Você consegue furar, porque você fura, se a gente olhar um corte nessa direção aqui, ó. Se a gente olhar um corte nessa direção, a gente vai ver que a gente tem aqui a nossa vigota concretada. E a gente tem aqui o nosso EPS. Deixa eu desenhar o EPS aqui. E a gente tem aqui o nosso EPS. Aqui está o EPS. E do lado a gente também outra vigota. E assim vai indo até terminar o nosso pano de laje, conforme foi dimensionado. Temos na parte de cima a nossa capa do concreto, que é onde fez a concretagem, o concreto. Tá bem torto o nosso concreto, né? Mas só para exemplificar para vocês. Então aqui a gente tem a nossa capa do concreto, certo? Geralmente 4 centímetros por aí. Então a gente tem
os trechos, né, de EPS e trechos de vigota. A vigota é o elemento estrutural e o EPS é o elemento do vazio, digamos assim, né? Então a gente tem essa questão. O furo é ideal que ele ocorra nessa região. Geralmente é um diâmetro de 100, né? E a distância que nós temos aqui geralmente é 30, 25, 30, depende muito da laje que você está executando. Então você tem esse espaço para trabalhar. E quando você alinha a arquitetura com a estrutura e a estrutura com o hidrossanitário, na obra você evita de prejudicar um elemento estrutural. Ah, Felipe, a laje vai cair? Não vai cair, mas você pode evitar ali um problema de que se você pega muitos furos em vigotas, você está tirando toda a estruturação da laje. Uma laje que tem uma durabilidade, você perde a sua responsabilidade ali, você não está atuando com responsabilidade quando você tira a durabilidade, a vida útil de um elemento estrutural. Então você está entregando uma obra com uma vida útil reduzida. Ela vai ter problemas em questões de movimentação, trincas, fissuras, vai dilatar, N situações onde você vai ter problemas com essa laje, que poderia ser evitada ainda em fase de planejamento. Ainda na fase de você fazer um cronograma onde você faz o furo, a passagem, antes da concretagem. E ainda na fase de você ter a responsabilidade de analisar e verificar todos esses projetos para que não ocorram problemas. Então, quando a gente faz uma análise de projetos, a gente monta um cronograma, um planejamento em cima dessas análises, a gente tem a responsabilidade sobre o que nós estamos fazendo, a gente evita esses problemas. O modo errado é justamente o que eu falei. Os exemplos que eu dei aqui em cima. O modo errado é você não seguir etapas corretas, né? As etapas corretas. Você deixar de passar uma tubulação hidráulica, você esquecer de deixar uma passagem elétrica dentro de uma viga, que seria essencial ter aquela passagem. Você esquecer de avisar o estrutural, o projetista de estrutura, de que teria que ter uma passagem por ali para ele reforçar a estrutura. Você esquecer de fazer essa comunicação. Um outro modo errado é você não ter comunicação. Você não fazer. Comunicação, tá certo? Comunicação. É você não comunicar os projetistas, os profissionais envolvidos numa construção. Porque numa construção, gente, construção, nós não trabalhamos sozinho. Então, em construção, ninguém trabalha sozinho. Construção, ninguém trabalha sozinho. Cada profissional atua na sua área. O arquiteto fazendo projeto de arquitetura, o engenheiro estrutural desenvolvendo projeto de estruturas, o engenheiro responsável pelas instalações fazendo projeto de hidráulica, elétrica, esgoto, de drenagem. A gente tem arquiteto que vai fazer projeto de paisagismo, a gente tem design de interiores que vai fazer projeto de interior. Então temos todos os profissionais envolvidos, eles precisam ter comunicações entre eles, para que a gente não cometa o erro de simplesmente pegar o projeto, executar o projeto, esquecer de comunicar, esquecer as etapas, esquecer o cronograma, não analisar, não ter responsabilidade sobre isso. Então a gente vai ter dor de cabeça, a gente vai ter muito problema na obra. E o que a gente quer, o que o Exemplificando ensina aqui, é não ter problemas, né? É fazer obra e projeto sem dor de cabeça. Então, se você é arquiteto, se você é engenheiro, se você é designer de interiores, técnico em edificações, está no mundo da construção civil, acompanha aqui o Exemplificando, que eu ensino a fazer obra e projeto sem dor de cabeça. Justamente pegando esses detalhezinhos, essas questões, nos mínimos detalhes, que são questões que pode parecer pequena, mas vai gerar dor de cabeça no final. Então, comece agora. Analisar o projeto. Ah, mas eu já comecei uma obra, não vou ter problema.
analisa, antecipa risco, né? Faz uma análise onde você começa a pensar no pior modo. O que pode dar de errado nessa obra? O que pode vir a dar errado na minha obra? Falta material? Que tipo de material que pode estar faltando aqui? Estou esquecendo alguma disciplina, né? Disciplina eu digo elétrica, hidráulica, estrutura. Estou executando sem pensar em alguma disciplina. Estou executando sem ter um cronograma correto. Tem alguma coisa que haverá aqui na obra? Uma piscina, um muro de arrimo que eu preciso planejar aqui. Qual que é a necessidade da piscina? A infra da piscina pode impactar na minha estrutura existente? Ela vai ser feita depois, vai ser feita antes? Então é você sentar e se questionar o que pode dar de errado na minha obra, para você não ter dor de cabeça. Você fazer obra e fazer projeto sem dor de cabeça. Então, esse aqui é mais um vídeo do Engemplificando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é engenheiro, arquiteto, design de interior, técnico em edificações, compartilhe esse vídeo, curta e siga o Engemplificando, porque aqui eu ensino vocês a fazerem obras e projetos sem dor de cabeça. Para quem está no canal no YouTube, vou estar deixando então uma playlist Obra no Pen, porque uma obra não precisa ter dor de cabeça, não precisa ter dor para ser executada. Então você clica que vai ter muitos vídeos, que haverão muitos vídeos aqui para vocês acompanharem essa playlist. E também a playlist leitura de projetos sem dor de cabeça. Lá eu trabalho um pouquinho mais a parte do projeto, lendo, interpretando, analisando e sabendo que informação extrair de cada projeto. Então, curta, compartilhe e siga o Engemplificando para fazer o projeto sem dor de cabeça.